Olá, uma questão que durante muito tempo foi debatida dentro da igreja e que agora tem voltado em algumas discussões é que tipo de obediência nós devemos às decisões do Concílio Vaticano II. Aqui, em primeiro lugar, eu gostaria de recordar que não vale a pena discutir com os grupos que não aceitam o concílio integralmente. Então, por quê? Porque são grupos que são cismáticos de fato, ainda que se digam católicos ou que se digam os detentores ou os custódios da verdadeira tradição, à medida em que eles abandonaram o concílio, eles abandonaram a igreja, porque abandonaram o magistério autêntico, abandonaram a tradição. Então, com esses grupos não se dialoga, não vale a pena. Mas dentro da igreja, nós temos grupos que discutem ainda o tipo de obediência que se deve dar ao Concílio Vaticano II, especialmente alguns grupos ultraconservadores que tentam diminuir o máximo a obediência aos documentos conciliares e argumentam normalmente que o concílio, como foi um concílio pastoral e não um concílio doutrinal, ele não é infalível. E por não ser infalível, ou seja, por não ter dogmas proclamados no concílio, eu não preciso então obedecer a esses documentos, esses decretos e constituições emanados pelo concílio. Bom, aqui em primeiro lugar, a primeira coisa que nós temos que recordar é que quando João 23 convoca o concílio, primeiro o anuncia e depois o convoca, ele foi muito claro em dizer que o concílio vinha por motivos pastorais para ajudar a igreja a caminhar dentro do tempo em que ela estava, em que ela se encontrava. Então, o concílio é pastoral no sentido de que, nesse período da história, nós precisamos reaprender a apresentar a nossa profissão de fé, ou a nossa doutrina. Ele sempre falou que o concílio vinha para atualizar o modo como nós proclamamos, anunciamos a doutrina. Então, o concílio e todos os seus documentos são repletos de doutrina, repletos. Tem questões doutrinais que foram desenvolvidas no concílio. Pensemos, por exemplo, a questão da salvação, a ideia de que a salvação não está apenas para aqueles que são ligados à Igreja Católica de forma visível, ou seja, não se salvam apenas os católicos, mas a salvação como dom de Deus pode atingir a todos, sejam eles católicos ou não católicos, sejam eles cristãos ou não cristãos, sejam eles crentes ou ateus. O concílio fala sobre isso abertamente e deixa muito claro que a salvação é muito maior que os limites visíveis da igreja. Isso é doutrina. Mas nós temos vários pontos doutrinais. Você pode pegar o documento sobre a revelação, a compreensão da revelação, não mais como fontes separadas, mas como uma única manifestação de Deus na história que se transmite na tradição, na escritura. Enfim, tivemos um grande desenvolvimento doutrinal. Então, quando se diz o concílio não é infalível porque não proclamou dogmas. De fato, o concílio não proclamou dogmas. O dogma sempre é uma formulação da fé, também, evidentemente, contextualmente pensada, e que ao longo da história é sempre reinterpretada. O concílio não fez uma proclamação de dogmas, mas o concílio trabalhou com muita clareza a doutrina da igreja atual. Então, os documentos conciliares são documentos de doutrina, sim, porque explicitam a doutrina da igreja, o modo como a igreja hoje compreende a sua profissão de fé. Esse é o primeiro ponto. E, em segundo lugar, a grande questão é, afinal, o que dá autoridade ao concílio? Porque como esses grupos dizem, olha, o concílio não é infalível, então ele também não é autoritativo, ele não pode ser exercido e exigido como autoridade para toda a igreja, a questão que está em jogo é, mas então o concílio só é autoridade quando ele proclama dogmas? Não. Quando nós pegamos a Lumen Gentium 22, que é a Constituição Dogmática sobre a Igreja do Concílio, lá no número 22, diz assim que a suprema autoridade da Igreja é exercida pelo Papa, o Bispo de Roma, e também pelo Colégio Episcopal, em comunhão com o Bispo de Roma. E o Colégio Episcopal, em comunhão com o Bispo de Roma, fala de maneira solene no Concílio Ecumênico. Então, a suprema autoridade da Igreja se manifesta também de maneira evidente e solene no concílio.
Se eu digo que eu não o obedeço, que eu não sigo os seus decretos, eu me coloco contra a suprema autoridade da igreja. E o que garante que o concílio seja de fato a autoridade? Não é o fato de proclamar ou não proclamar dogmas, mas é o fato de que Cristo está presente dentro do concílio. Pensemos, por exemplo, o símbolo belíssimo dos concílios, que é a entronização do evangelho no meio da aula conciliar, para que os bispos tenham clareza de que o centro do concílio é Cristo, a palavra feita carne. Mas Cristo está no meio desta reunião e conduz essa reunião através do seu Espírito. O que garante a autoridade do Concílio Vaticano II, como de todos os concílios da Igreja, é a presença de Cristo no seu centro e o Espírito que conduz o acordo dos bispos, como diz um teólogo italiano, que conduz a sinfonia, que permite que os bispos consigam, tendo Cristo no centro e conduzidos pelo Espírito, chegar a um acordo, a uma sinfonia sobre as questões atuais da doutrina da Igreja, ou as questões pastorais também, ligadas à vida da Igreja. Então, se nós dissermos que não aceitamos o concílio, em última análise, nós não aceitamos a ação de Cristo e do Espírito Santo.